Pergunta: no sistema solar, apenas a Terra será afetada? Ramatiz: dizer que só a Terra será afetada seria o mesmo que afirmar que a programação da espiritualidade no que concerne à região está vinculada aos desígnios da Terra. Outros planetas do sistema solar, onde existe vida espiritual, também receberão algum tipo de influência corretiva. A exemplo do que ocorre com planetas cujas órbitas são tangenciadas pelo astro intruso em outros sistemas solares, porém não de forma tão drástica quanto a Terra. A humanidade tem por hábito colocar seu planeta como centro do universo, esquecendo que somente na Via Láctea existem mais de 100 milhões de sistemas solares e que a cada minuto mais de 25 mil são criados apenas no restrito plano universal que vocês estão habituados a visualizar, apesar de inúmeros também serem destruídos. Pergunta: considerando que maiores informações sobre o astro intruso ainda são necessárias, caberiam outras abordagens sobre o assunto? São possíveis novas revelações? Ramatiz: o dever dos habitantes dos planos de luz é colaborar com a evolução dos espíritos, trazendo-os ao caminho da razão plena que conduz ao Pai Celestial. Sendo assim, os ensinamentos e revelações precisam ser aplicados parcimoniosamente, com o intuito primordial de elucidarem as dúvidas. Caso contrário, afirmariam valores confusos, para mentes ainda incrédulas, dificultando o aprendizado, e mantendo a ignorância de muitos que não se atreveriam a prosseguir na busca do saber, por temor ou acomodação. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, a providência revela as verdades de forma gradual. E lembra que Jesus está com a razão quando afirmou que não há nada de oculto que não deva ser revelado, e que um dia tudo será descoberto. Mas o que o homem não compreender na terra lhe será transmitido em mundos mais avançados e quando estiver mais purificado. Dessa forma, podem ser retiradas dessas assertivas duas fortes constatações. A primeira, que os ensinamentos devem ser ministrados conforme o grau evolutivo de cada homem, conforme o plano em que se encontra. Pois seria inadmissível, por exemplo, ensinar medicina a uma criança que está ingressando no curso de alfabetização. Segundo, o aspecto da humildade de Kardec, que assim demonstra ser a sua própria obra incapaz de revelar tudo o que os homens precisam saber, qualificando-a como um instrumento aplicável ao estágio evolutivo da Terra, deixando revelações mais complexas a ser ministradas em esferas superiores à medida que o espírito evolui fora do planeta. Pois, seria mesmo uma contradição dizer que tudo pode ser assimilado na Terra. Fato que classificaria o orbe local equivocadamente como paradigma da didática divina. Pergunta: mas, retornando ao assunto astro intruso, ele se apresenta como um mero veículo de transporte astral, ou como plano reencarnatório? Pode nos falar novamente sobre isso? Ramatiz: os homens costumam adotar posturas inflexíveis sobre assuntos relacionados à espiritualidade, esquecendo que Deus é a expressão máxima do dinamismo e da flexibilidade virtuosa. Basta que entendam sua capacidade infinita de perdoar, e sua habilidade eterna de criar. O astro intruso tem múltiplas funções, conforme a programação da espiritualidade, no sentido de atender à evolução daqueles que ali se encontram, bem como acatar as emergências verificadas em sua trajetória. E uma delas é a de recolher, migrar e alocar espíritos em desenvolvimento primário. Assim, como já mencionei antes, as funções mais claras para os homens são duas. Por um lado, recolher entidades em planetas onde elas obstruem o desenvolvimento local, deixando-as em outros que lhes convém no processo evolutivo. E, ademais, também lhes conceder o suporte reencarnatório no próprio astro, quando isso se fizer mister. Tarefas que implicam a questão antes abordada sobre a flexibilidade divina. O plano reencarnatório do astro é extremamente grosseiro, onde imperam a ignorância e o sofrimento em níveis assustadoramente inferiores. E as provações são de tamanha escala, que várias entidades espirituais rapidamente alcançam consciência maior de seus estados, solicitando clemência e novas chances. E como Deus não é inflexível, tampouco tirano,
permite que sejam deixados em diversos planetas com melhor nível evolutivo na trajetória do astro. Da mesma forma que, para outros irmãos, o astro servirá apenas de ônibus astral, conduzindo-os de um planeta a outro. Tudo conforme a necessidade de cada espírito que ali se encontra. Pois, como disse, o dever da espiritualidade de luz é patrocinar a evolução de todos, porém caso a caso, conforme a necessidade de cada um. Pergunta: basta pedir para deixar o astro e o espírito migra para o planeta mais próximo que lhe convém? Ramatiz: a autorização para deixar o astro intruso decorre do aprendizado que o espírito alcançou ali, sem subterfúgios. No plano espiritual a verdade é clara. Nada fica escondido perante a luz. Assim, cada espírito revela em sua essência o aprendizado que obteve, sem mentiras, e fica por conta do livre-arbítrio o seu comportamento posterior. Pergunta: portanto, parece ser o astro intruso um instrumento evolutivo a serviço da flexibilidade patrocinada pelos planos de luz? Ramatiz: exatamente. Os homens precisam adotar uma postura menos rígida quanto aos seus pontos de vista, aí incluindo as comunicações que recebem do astral. A rigidez de muitos conceitos e interpretações conduz ao fanatismo e às intransigências, qualificações que não coadunam com a sabedoria divina. É preciso lembrar que evolução é dinamismo. Inflexibilidade é estática que despreza o bom senso. E os seres de luz são extremamente flexíveis em suas abordagens, atendendo ao bom senso que cada momento exige. Pois é assim que Deus age em relação a seus filhos. Pergunta: a passagem do astro intruso é um acontecimento certo de ocorrer periodicamente? Ramatiz: é um evento determinístico, pois o astro configura-se como o grande ajustador que promove o karma planetário. Pergunta: a migração dessa forma, conduzida pelo astro intruso, pode promover o transporte de espíritos do orbe terrestre para outros planetas? Ramatiz: sim, pois depende da necessidade evolutiva de cada espírito, que pode ser retirado da Terra e transportado para outro planeta, de constituição vibratória ainda primária. Da mesma maneira que, se a sua condição assim exigir, inicia um ciclo reencarnatório no ambiente degenerante do próprio astro, até que, com os ensinamentos recebidos com as provações, se encontre em condições de desembarcar em planeta de aura mais leve, podendo ser inclusive a própria Terra. Pergunta: por que a necessidade de um astro denso para realizar todo esse transporte? Ramatiz: o trato com espíritos ainda passíveis de grandes passos na evolução precisa ser realizado em ambientes que eles compreendam o material. Assim, o astro intruso funciona como o dínamo único de eventos múltiplos nas grandes transmutações planetárias. Ele surge como um bólido que, através do cataclismo, concede nova face à natureza local, higieniza a aura planetária absorvendo plasmas negativos e entidades afins, para que sigam em seu orbe com propósitos reencarnatórios ou de transporte, deixando sobreviventes e desencarnados em torno do planeta atingido para que construam a nova humanidade. Além de desembarcar outros que já cumpriram fases kármicas em seus ambientes materiais e umbrais espirituais hostis. Portanto, por meio dele várias situações se processam, para que seja dada a partida do novo ciclo evolutivo daquele planeta atingido. Pergunta: é possível descrever-nos o plano reencarnatório do astro intruso? Ramatiz: a ambiência é por demais sombria, remontando por analogia ao pretérito remoto da Terra. A sociabilidade inexiste, pois as relações são angustiantes, marcadas pela violência e por sofrimentos em vertentes contínuas. A própria fauna, embora não tão rica quanto a da Terra, apresenta-se fértil em agressivos animais selvagens e outros repulsivos. Nem vale a pena narrar em detalhes outros aspectos das trevas que ali vigoram. Deve-se apenas acrescentar que, por ser um plano etéreo grosseiro, para onde são atraídas entidades ignorantes de vários planetas, a evolução física praticamente inexiste. Ela não se processa em termos coletivos, de modo que o planeta evolva material e espiritualmente como vem ocorrendo com a Terra. O processo evolutivo é limitado pela individualidade de cada espírito ali presente, pois, cansado de sofrer,
o espírito começa a entender com mais clareza o que significou o seu passado em mundos anteriores, e o que o levou a habitar o astro intruso, vindo a solicitar novas chances em planetas mais evoluídos. Pergunta: poderia ser mais explícito quanto ao que denomina de processos evolutivos coletivo e individual? Ramatiz: um planeta como a Terra, destinado à evolução espiritual, apresenta importantes progressos materiais coletivos como vem ocorrendo, mas não tem necessariamente a contrapartida em cada homem no desenvolvimento do espírito. Esta condição, por sua vez, é determinada pelo livre-arbítrio individual, no esforço da construção de uma índole voltada para Deus, constituindo-se em mérito particular. No astro intruso, o progresso material coletivo é anulado pela intensa absorção de espíritos ignorantes originários de vários planetas em ondas regulares, os quais não possuem a capacidade de contribuírem para a evolução física local, que assim situa-se em patamar bastante rígido, à mercê das vibrações caóticas das hordas migratórias. Esse estado permanente de trevas torna a vida insuportável. Os espíritos ali encarnados atravessam terríveis tormentos e fases marcantes de sofrimentos, de modo que os breves momentos de conscientização ocorram nos períodos interencarnatórios, quando recordam de vidas anteriores em outros planetas, comparando as sequências evolutivas em cada um dos orbes. Isso é necessário a fim de perceberem o ambiente de trevas do astro intruso, advindo o pedido de clemência, para que sejam transportados para outros planetas que apresentem condições de evolução mais aprazíveis. Sendo assim, o astro intruso representa verdadeiro tratamento de choque, no sentido de despertar espíritos ignorantes, mostrando seus estágios evolutivos impróprios, incentivando-os à busca pela reforma espiritual, o que dá início ao processo evolutivo individual mais intenso patrocinado pelo livre-arbítrio. Pergunta: mas cientistas e sábios que ali estão não colaboram para a evolução do orbe, tirando da condição de ambiente estagnado? Ramatiz: não teriam condições pela falta crônica de infraestrutura e, justamente ao encarnarem, sofrem por se sentirem inúteis em um local onde presenciam tantas incoerências e absurdos. Mesmo momentaneamente desmemoriados pela nova encarnação, percebem intuitivamente que muito poderia ser melhorado, mas são obrigados a viver nos limites terríveis impostos pelas condições primaríssimas do astro. Nesse estado de sofrimento é que eles começam a entender que a verdadeira sabedoria não está na vida material, mas na condição do espírito evoluído de fazer algo pelo próprio progresso e pelos seus semelhantes, começando a serem despertos os sensos de amor e de caridade. Pergunta: a contínua absorção de energias negativas também não colabora para o processo de estagnação material do astro? Resposta: é o contrário da Terra, onde o progresso material não é atrelado à evolução espiritual. Os homens apegam-se à tecnologia de ponta como reveladora da evolução do planeta, esquecendo da saúde do espírito. No astro intruso, a atração dos espíritos ignorantes é acompanhada da imantação de enorme carga negativa que envolve a Terra, bem como as originárias de outros planetas, cujas órbitas são tangenciadas por ele. Isso implica resgatar o caos dos outros para implantá-lo no próprio orbe. E as derivadas do progresso material resultam em valores insignificantes, de caráter estagnante. O importante ali não é o progresso material, mas a evolução do espírito angustiado por viver em plano tão atrasado. Em suma, as condições do astro estimulam o desapego à matéria e a maior observância ao estado do espírito, que já traz em sua história conhecimento mais evoluído quanto ao trato com as coisas densas. Pergunta: não havendo progresso material, então mesmo que espíritos altamente inteligentes tivessem ideias brilhantes nada poderiam fazer? Ramatiz: existe uma espécie de comensalismo entre cada espírito e o astro intruso, pois o espírito beneficia-se com sua presença no astro em termos de evolução, mas o astro não obtém qualquer ganho ou prejuízo com a presença de um espírito em sua crosta. Vejam o que acontece hoje com o homem na Terra. Embora na parte física já esteja provado que a vida é dinâmica, a grande maioria da humanidade ainda não entendeu que a evolução espiritual baseia-se no mesmo princípio, e não na lei da estática e da passividade.
tão antiquadas quanto as ideias científicas primitivas na Terra. No ambiente do astro intruso tudo isso ficará mais evidente para cada espírito, apesar de que os momentos de aprendizado sejam obviamente diferenciados. Pergunta: o astro intruso assemelha-se então ao que os homens denominam de inferno? Ramatiz: insere-se na flexibilidade à disposição da espiritualidade de luz, na educação de entidades rebeldes, que não atingem a necessária maturidade evolutiva. Ao invés de ser o érebo que os homens imaginam, constituem-se, no seu aspecto de morada reencarnatória, em sistema prisionário cujas grades e grilhões são as mazelas e imperfeições desenvolvidas pelos próprios detentos. E como toda aprovação, o estágio nesse plano não se distingue como castigo, mas na melhor forma de manifestar a didática divina, com uso da linguagem que tais espíritos sofredores entendem. Não conseguiriam despertar a razão se fosse de outro modo. Pergunta: todos os espíritos terrestres que forem atraídos pelo astro intruso encarnarão nele, mesmo por curto período? Ramatiz: inúmeros espíritos que se encontram encarnados na Terra, ou mesmo desencarnados ao redor dela, encontram-se em verdadeiro estado de alienação espiritual, descuidando-se sobremaneira de suas evoluções. Adotam comportamentos voltados para vícios e outras imperfeições, que não se traduzem efetivamente como atitudes agressivas contra terceiros, mas contra eles mesmos. Sendo assim, em alguns casos a encarnação no astro intruso seria demasiadamente pesada para eles. E a solução é a permanência por certo período no âmbito etéreo do astro, sofrendo com as vibrações negativas, entretanto sem a necessidade de encarnar, até que desembarquem em algum planeta mais condizente com seus estados ainda imperfeitos. É o caso em que o astro intruso funciona como um grande ônibus cósmico. Pergunta: tendo cumprido o estágio encarnatório no astro, os espíritos que o deixarem poderão retornar novamente para sua esfera? Ramatiz: considerem o equivalente na Terra, quando alguém que esteve preso retorna ao cárcere, após praticar novas faltas. Lembre-se do que lhes disse sobre flexibilidade. Da mesma forma que Deus é indulgente quanto àqueles que desejam evoluir, também se mantém coerente no respeito ao livre-arbítrio de outros, que retornam à senda da imperfeição. Espíritos reincidentes podem, assim, regressar à esfera do astro intruso, quantas vezes for necessário, para que despertem a razão sobre seus estados evolutivos rudimentares. Pergunta: no momento em que passar nas proximidades da Terra, o astro intruso, além de imantar os espíritos rebeldes, atrairá algum tipo de matéria terrestre? Ramatiz: vamos lembrar do que acontece no caso de órbitas binárias entre estrelas densas, quando durante milhões de anos a massa de uma atrai da outra formando um corpo maior. Não é o caso entre o astro intruso e a Terra. Porém, será verificado um processo similar de acreção, quando energias e plasmas negativos da Terra, e ao seu redor na crosta etérea, forem atraídos para o astro. Pois plasma negativa matéria. Entendendo ainda que o plasma, ou massa, negativo a ser transferido da Terra será difundido na forma de energia em umbrais espirituais do astro, bem como em seus ambientes reencarnatórios, como energia causadora de infortúnios e de tormentos, em emissões anisotrópicas, dependendo do plano onde serão necessárias aos estados probatórios. Considerando-se que essas energias se traduzem em provações, e que provações nada mais são do que ensinamentos divinos, então as cargas eletromagnéticas destes obedecem ao espalhamento por meios diversos, conforme as possibilidades de aprendizado de cada um que estiver no astro. Pois mesmo em um ambiente confuso, como o do astro intruso, Deus permite a didática individual para seus filhos, apesar da homogeneidade das vibrações negativas locais. Pergunta: desde a antiguidade fala-se na existência do astro intruso, conhecido por outros nomes como Nibiru, Marduk e Absinto. Tratava-se de simples profecia? Ramatiz: profecias em parte fundamentam-se na lógica que desperta uma sequência de efeitos ordenados, assim como na habilidade de se compreender, ou perceber, passado, presente e futuro como eterno agora, que incorpora as contínuas manifestações do Logos,
ativadoras da memória existencial de cada espírito. No caso do astro intruso, ele já passou nas proximidades da Terra em outras ocasiões, quando o planeta ainda se encontrava em seus processos embrionários ou primários. Momentos em que espíritos conscientes de seus estados, e solicitando novas chances, foram transferidos do astro intruso para o orbe terrestre, porém conservando nas respectivas memórias etéreas a passagem pelo astro que os transportou. Essa informação, latente nos espíritos imigrantes, passou a ser difundida entre as civilizações antigas por intermédio de manifestações mediúnicas, corroboradas pelas intuições daqueles que viveram as experiências probatórias em estágio no astro. Apesar de que, é bom frisar, naquele período da humanidade o mediunismo fosse encarado como contundente manifestação de sábios curandeiros. Pergunta: então, aqueles que viveram no ambiente do astro intruso conservam esse período na memória espiritual, e depois revelam alguns fatos pertinentes, como intuições recebidas que na prática são sutis recordações dessa passagem. Ramatiz: é o que ocorre, mas não somente com aqueles que encarnaram no astro, ou que foram levados por ele no transporte cósmico. Também os que ficaram na Terra e passaram pela experiência do Apocalipse conservam o fato latente em suas memórias. Ele se revela por ocasião do desenvolvimento mediúnico de alguns, e por sonhos com maremotos e cataclismos, eventos assustadores tidos como simples pesadelos. Pergunta: os espíritos que desembarcarem no plasma da Terra, vindos do astro intruso, são, dessa forma, extraterrestres? Ramatiz: a imaginação costuma orientar os homens para seres extraterrestres que se apresentam com pele verde, longas antenas partindo das têmporas, entre outras características físicas grotescas ou grosseiras aos seres humanos. São caricaturas de aparência monstruosa, que amedrontam como grandes insetos. Dificilmente um extraterrestre é desenhado como uma figura humana. Extraterrestre significa alguém não oriundo da Terra, da mesma forma que o não originário de Marte é extramarciano. Existem inúmeros planetas habitados no plano físico integralmente por espíritos que emigraram de diversos orbes, fato bastante comum nos programas evolutivos que se processam no universo. A própria função do astro intruso estabelece, como já foi mencionado, a distribuição de espíritos por planetas hospedeiros, onde serão estrangeiros em estágios probatórios. Sob o ponto de vista dos encarnados na Terra, quem nasce fisicamente no planeta é um ser terrestre, embora, sob o ângulo da espiritualidade, possa ter vindo de outra galáxia sendo extraterrestre. Pergunta: e quanto aos seres extraterrestres encarnados em outros planetas, recebem também alguma influência do astro intruso? Ramatiz: seja qual for a forma que tiverem em suas moradas físicas, as quais são adaptadas às exigências do meio ambiente local, ou mônada, estarão sujeitos às influências que os habitantes da Terra também sofrerão, desde que alinhados na órbita do astro. Isso porque os corpos densos podem registrar modificações, dependendo do estágio material em que os espíritos se encontram, mas estes últimos trazem na essência a eterna presença de Deus. E essa assertiva é que apresenta a todos os seres do universo como passíveis da regra simples da interseção energética, que lhes desperta a evolução. O foco comum a todos é Deus. As disjunções ficam por conta das disparidades evolutivas de cada um, as quais podem ou não sintonizar com as imantações do astro intruso. Por conseguinte, todos estão naturalmente à disposição dos programas evolutivos, pois, caso contrário, estaria sendo estabelecido o paradoxo entre Deus e evolução. Pergunta: existindo outros astros intrusos, com as mesmas funções que conhecemos desde que se aproximam da Terra, suas órbitas podem ser intergalácticas? Ramatiz: tudo é possível no universo conforme os desígnios divinos. O que parece impossível ou intransponível para o homem, dadas as suas limitações físicas e etéreas evolutivas, muitas vezes são eventos e fenômenos programados há milênios, nos projetos de desenvolvimento espiritual. Retorno então a falar de flexibilidade. Não existem regras rígidas na criação divina, a não ser a do amor supremo e eterno,
no que tange às responsabilidades dos atos e das consequências. Deus não é apenas um grande arquiteto na construção de moradas para seus filhos, mas um exímio matemático que geometriza a perfeição na interligação universal. E essa interligação também assume o aspecto de interação. Embora os espíritos que se encontram em evolução não percebam a dinâmica que envolve, Deus lhes fala por vários meios, mas eles não ouvem. Deus lhes mostra caminhos ricos em alternativas construtivas, mas eles não veem. Deus manifesta-se em cada um, mas eles não sentem. Então, surge a necessidade de inúmeros instrumentos, sendo os astros intrusos um exemplo de essência grosseira, para que muitos espíritos possam através deles evolver e aprender como interagir com o Pai Celestial. E as órbitas desses astros desenham elipses intra-intergalácticas, dependendo da programação estabelecida para a evolução cósmica. Pergunta: muita curiosidade cerca a questão que envolve o astro intruso. Como isso pode afetar os homens? Ramatiz: um dos maiores desvios que lesam a humanidade é a curiosidade sem objeto definido. Procura-se saber sobre os acontecimentos com a finalidade primordial de comentá-los e de levá-los adiante, no anseio de se falar sobre um assunto que se firma como mera notícia sensacionalista e superficial, causando perplexidades e animando egos. Muitos que ouvem e falam sobre o astro esquecem do mais importante, que é a preocupação de entender o seu significado no âmbito do planeta. E quando se aborda o planeta, deve-se incluir em não somente a estrutura física terrestre, como também a dinâmica que reveste os seres que nela vivem. Da mesma forma que grandes comentários são também levantados quanto à influência da passagem do astro sobre o eixo da Terra. Porém, esquecem os homens de tentarem compreender suas posições particulares, individuais, quanto à atuação do astro no que diz respeito às suas vidas. A passagem do astro é heterofísica, mas sua aproximação é de simbolismo ímpar para a evolução espiritual. Pergunta: a curiosidade então deve ser substituída pela meditação a respeito da ação do astro? Ramatiz: a questão das consequências físicas não é o objeto maior. Vamos pensar um pouco a respeito. Os homens preocupam-se sobremaneira com cataclismos e desastres globais, que podem anteceder o final dos tempos, gerando um número considerável de vítimas. Entretanto, esquecem que estão sempre posicionados frente ao cataclismo individual que é a morte do corpo denso, inevitável para todos os encarnados. A maior preocupação, o que em geral não ocorre, deveria ser com o influxo de seus atos ainda em vida, e os frutos preceitos que deles podem advir. Portanto, ao se inteirar sobre o astro intruso, e suas funções no âmbito da espiritualidade, devem, antes de mais nada, refletir sobre as próprias imperfeições, pois estas é que os tornam passíveis de serem imantados pelo grande globo de provas, seja para processos reencarnatórios, seja para conduzi-los a moradas inferiores em planetas primários. Pergunta: essa questão de espíritos saírem de um determinado planeta para cumprirem provas em outro menos evoluído não contraria a irreversibilidade da evolução espiritual? Ramatiz: a prova de que não contraria é a própria existência do astro intruso, onde encarnam espíritos que preferiram ficar à esquerda do Cristo, por força do livre-arbítrio mal utilizado. Assim, um espírito pode obter nova chance em um planeta, adquirir karmas graves, e ser obrigado a voltar para um orbe inferior para receber ensinamentos mais objetivos. É o mesmo que ocorre na Terra quando um presidiário, após cumprir sua pena, comete novos crimes e volta para a prisão. Ele deixou de evoluir como espírito? Não, mas tornou sua evolução lenta e sofrida. Pergunta: a passagem do astro causará sérios danos à Terra? Ramatiz: por ser essencialmente um orbe acumulado de vibrações embrutecidas, contendo plasmas que sintonizam a desordem e o caos, a influência sobre a Terra abrangerá também a formação de desastres naturais em larga escala, os quais serão antecedidos por acontecimentos marcados pela violência entre os homens. Desencarnes em massa, principalmente de espíritos rebeldes, é o caminho para que estes sejam imantados para o astro, onde iniciarão suas jornadas kármicas. Pergunta: o caminho dos que vão migrar para o astro intruso passa então pelo desencarne? Ramatiz:
A estrutura heterodensa do astro imantará seres ignorantes desencarnados que já estavam ao redor da aura terrestre, bem como aqueles espíritos atrasados que deixarão seus corpos densos durante o período caótico que se espalhará no planeta. Não ocorrerão atrações físicas produzindo desaparecimentos misteriosos de indivíduos encarnados, ou mesmo atração de corpos densos para o céu. Isso é pura fantasia. Pergunta: algumas profecias sobre o final dos tempos apresentam homens sendo arremetidos fisicamente ao espaço. O que seria isso então? Ramatiz: tais cenas nada mais são do que as consequências dos fortes maremotos e turbilhões que afetarão a maior parte do planeta. Os homens não serão arremetidos fisicamente ao espaço, na direção do céu, mas arrastados pela força das águas e dos ventos devastadores na própria terra. Pergunta: muitos homens, em tom sarcástico, costumam afirmar que não estarei mais aqui, por isso não me incomodo, quando este ou aquele desastre natural ocorrer, conforme previsões da ciência para grandes mudanças climáticas ou explosões no sistema solar. Podem falar o mesmo sobre o astro intruso. Ramatiz: quando a ciência prevê o fim do sistema solar, ou grandes mudanças na estrutura da Terra, com o avanço significativo do mar, por exemplo, faz projeções para tantos milhares de anos à frente, que desperta entre os encarnados esse tipo de observação mordaz. No caso da passagem do astro intruso, os homens terão de aceitar a realidade de que eles poderão estar aqui sim, sejam encarnados ou desencarnados, pois tais afirmações jocosas envolvem mentes materialistas que não veem além da crosta densa terrena, descuidando-se da transcendência espiritual. Portanto, todos os encarnados e desencarnados que tiverem decretado o próprio juízo final, pelas imprudências e imperfeições que desenvolveram no planeta, estarão sintonizados com o astro, independentemente do fato de estarem encarnados ou não. A única diferença é que os encarnados que migrarem serão conduzidos de volta ao mundo etéreo pelos processos de elevada violência, que sacudirão o planeta pela aproximação do astro. A rigor, o presente cotidiano da Terra, com o aumento da violência urbana, guerras, epidemias e desequilíbrios naturais, já é pequena amostra do porvir dos próximos anos, quando o astro estará cada vez mais perto e suas vibrações negativas mais intensas. Considere-se, ainda, o fato de que inúmeros irmãos embrutecidos que desencarnaram recentemente na Terra, não terão nova chance no planeta tão cedo, estando já prontos a ingressar na esfera magnética do astro que os conduzirá embora. Portanto, afirmações sarcásticas quanto ao fenômeno devem ser substituídas pela percepção que revela a realidade evolutiva de cada um, encarnado ou não. Nunca a autocrítica foi tão necessária na história recente da Terra. Pergunta: pode nos falar mais sobre a influência do astro sobre espíritos encarnados e desencarnados na Terra? Ramatiz: no contexto global, todos os que se encontram encarnados na Terra, ou mesmo os desencarnados em planos espirituais sintonizados com o plasma denso, serão atingidos de alguma forma. Isso é inevitável. Mas o nível de influência sobre cada espírito decorre de seu estado evolutivo. A força da atração será maior sobre aqueles que apresentam, em seus registros vibratórios, sintonia adequada com as energias que emanam do astro, configurando alta correlação positiva em termos de hipótese matemática, que fornecerá os indícios sobre aqueles que de fato serão afastados do planeta. Entendam que apresento a medida de correlação como raciocínio sobre as grandes matrizes associativas dos princípios mentais de cada espírito, em relação às energias contidas no astro e por ele emanadas. Baixas correlações positivas, entretanto, não se estabelecem como suficientes para forte atração, tendo em vista que não existem seres perfeitos além de Deus. E justamente aí está o princípio que rege a regra de imigração, que, antes de ser uma fronteira numérica, indicando a transferência daqueles que estão acima de determinada correlação energética com o astro, preocupa-se, também, com outra medida psíquica, a inclinação moral de cada espírito. Dessa forma, o processo de atração, além de estar vinculado à sintonia em termos de forte associação, ou correlação,
é pertinente à tendência de comportamento de cada espírito, ou seja, a tangente, ou inclinação, que orienta a conduta individual numa análise psicométrica. Por esse motivo, o astro intruso não apenas age sobre a inclinação do corpo físico da Terra, determinando o novo eixo, mas também identifica a inclinação moral de cada espírito, formando o conjunto natural daqueles que deverão emigrar do planeta. Pergunta: ficou explicada a forte correlação positiva entre vibrações individuais e as emanadas do astro, como um fator primordial de atração. Isso significa dizer que aqueles que apresentam correlação negativa estariam imunes à atração? Ramatiz: em termos de raciocínio matemático, sim, pois significa que suas respostas comportamentais são, fundamentalmente, contrárias aos estímulos grosseiros e imperfeitos. Para a grande maioria dos influxos contraproducentes percebidos, a reação desses espíritos é adversa, no senso de repelir, pela evolução moral já conquistada, valores que não se coadunam mais com suas mentes voltadas para Deus. Nessa categoria estão espíritos evoluídos que não se encontram mais presos à crosta terrestre. É importante compreender que numa relação de determinação associativa, como a correlação vibracional com o astro, valores altamente positivos indicam interação e sintonia, enquanto inexistência de correlação assumindo valor zero, ou mesmo abaixo de zero, demonstra predisposição de rejeição à negatividade emitida pelo astro. Cada um pode, assim, estar positivo para aceitar as vibrações do astro intruso, dando resposta afirmativa, ou, por outro lado, estar negativo para elas, rejeitando-as. Lembre-se de que se alguém se torna negativo para o negativo, tem como produto carga magnética de sinal positivo que anula a imperfeição. Mas, quem se apresenta positivo para a emanação negativa do astro demonstra aceitá-la, pois também está produzindo energia de sinal negativo, e então será atraído. Esse é o raciocínio matemático. Pergunta: suas afirmações anteriores seriam de que os homens se desvinculam voluntariamente dos efeitos da passagem do astro. Ramatiz: o escopo da passagem do astro não é apenas o planeta Terra em si, mas principalmente os homens e os espíritos que nele se encontram, e que não souberam construir em seus próprios íntimos a edificação espiritual de que tanto necessitavam. Perderam mais uma oportunidade em suas vidas cósmicas. Problema que só pode ser corrigido pela habitual paciência divina, que conjuga perdão e renovação em sua essência. Pergunta: muitos espíritos desencarnados possivelmente serão testemunhas da partida de entes queridos no astro intruso. Isso os perturbará. Ramatiz: da mesma forma que a morte do corpo físico separa entes queridos, o fenômeno de atração do astro intruso também provocará eventos similares. E, assim como a separação pela morte do corpo físico é momentânea, pois o mundo espiritual promove reencontros nos caminhos da evolução, o mesmo ocorrerá entre aqueles que partirem e os que permanecerem na Terra. Os homens que ainda se encontram encarnados sofrem com a sensação de imobilismo e de impotência frente à grandeza do universo. Por estarem limitados pela matéria, não possuem o senso de expansão do ser, que na prática é a capacidade de exercitar as múltiplas funções da mente. E imaginam que separações dessa natureza representam o adeus definitivo entre entes queridos. Se assim fosse, estaríamos admitindo que Deus separa irmãos de forma cruel e fria, deixando-os ao sabor da eterna saudade e sofrimento. Mas o Pai promove essas separações momentâneas justamente para que ocorram uniões definitivas, quando, após aprendizados obtidos em várias moradas, os espíritos passem a vibrar nas mesmas sintonias mentais, descobrindo a luz que os envolve. Ocorrem, então, os reencontros que estabelecem a plena felicidade de famílias espirituais e de chamas gêmeas de sintonia espiritual similar. Pergunta: é possível a presença de obreiros de luz trabalhando no astro intruso? Ramatiz: Deus é onipresente. Mesmo nas trevas ele se manifesta à espera de ser descoberto, o que depende daqueles que ali vivem. E não poderia ser diferente quanto ao astro intruso. Em primeiro lugar, sua luz brilha em todos os que se encontram naquele orbe. Depois, nos que se prontificam a instruir os que ali habitam. Caso contrário,
Teríamos um cárcere sem guardas, ou um hospital sem médicos e enfermeiros, ou uma escola sem professores. Os espíritos ignorantes estariam condenados à eternidade das provações, por não encontrarem quem lhes mostrasse o caminho da redenção, vivendo no círculo sem fim do sofrimento. Deus não é um pai que abandona seus filhos à própria sorte. Dessa forma, a presença de espíritos de luz, em dedicado esforço energético, é primordial para que sejam executados os programas evolutivos dos que migram ou reencarnam no astro. Pergunta: aqueles que trabalham como instrutores no astro intruso são obreiros permanentes do local? Ramatiz: alguns poucos sim, mas essa permanência não é eterna, e a grande maioria é regularmente substituída. São trabalhadores abnegados que chamo de peregrinos do sacrifício, dispostos a auxiliar no processo educacional daqueles que ali passam suas terríveis provações. A cada passagem por planetas onde o astro atua, alguns novos colaboradores se juntam aos demais, voluntariamente, para a tarefa tão difícil. Quando o astro intruso, que na realidade é um planeta, passa pela posição mais próxima de seu Sol central, o periélio, recebe carga eletromagnética para que os espíritos de luz que ali trabalham se fortaleçam energeticamente. Pergunta: a expressão evangélica ranger de dentes seria a referência sibilina do estado dos seres encarnados no astro intruso? Ramatiz: espíritos que são atraídos para o astro intruso já passaram por fases de exercício do poder, bem como por ciclos de avançado desenvolvimento intelectual em planetas diversos, onde construíram significativo nível de conhecimento, que não foi utilizado apropriadamente, conforme os propósitos do amor e da caridade. Ao reencarnar, na esfera grosseira do astro, conservam em suas mentes espirituais todo o conhecimento adquirido, transmitido intuitivamente para a mente do corpo denso, a nova consciência encarnada, sem que, entretanto, possa ocorrer sua utilização prática, dadas as condições altamente impróprias do orbe local. Em outras palavras, o espírito encarnado sente-se naturalmente capaz de conviver com a modernidade material, como a atual da Terra, mas só encontra no astro o anacronismo generalizado, como se um engenheiro fosse obrigado a voltar para o banco de alfabetização. E esse contraste absurdo atinge o espírito frontalmente no ego, fazendo com que o orgulho se torne um polo de irritação e de padecimento. É o calvário da razão. Razão essa que ele não soube utilizar no pretérito. E a expressão ranger de dentes decorre de sentimentos inferiores, notadamente aqueles provenientes da dor e da ira. Apresenta-se como resposta do espírito contaminado pelas imperfeições da mente, no irromper do descontentamento com o próprio ser. O aparente rancor voltado para terceiros, na realidade é uma forma embrutecida de expressar a impotência frente às vibrações negativas, manifestando a fraqueza consequente da prática de gestos equivocados. Assim, ranger de dentes é muito mais uma forma simbólica, que se adapta plenamente ao plano reencarnatório do astro intruso. Pergunta: perguntando de novo, o fato do espírito descer tanto em termos materiais então não significa evolução espiritual? Ramatiz: conquistas espirituais são perenes. Apenas os espíritos muitas vezes têm memória curta em relação ao que aprendem, deixam de aplicar seus conhecimentos na seara da evolução. A migração para o astro intruso representa uma evolução material, como um curso de reciclagem para aqueles que esquecem do aprendizado adquirido. Tal estágio reacende o combustível divino apagado, o qual foi conquistado com existência e esquecido, mas nunca deixou de estar presente naquele espírito. Pergunta: isso é uma afirmação de que a reciclagem é fundamental para espíritos em evolução? Ramatiz: a reciclagem é o reforço do aprendizado e pode ser prescrita de forma dolorosa em casos da rebeldia de certas entidades espirituais. No entanto, todos os espíritos, sem exceção, encontram-se em processo evolutivo contínuo. A curva da evolução é representada por cálculo matemático integral. Caso contrário, Deus estaria impedindo os seus próprios filhos de crescer na eternidade infinita do conhecimento. Apenas uns são verdadeiros autodidatas, aprendendo e reaprendendo pela razão e pela autocrítica, sendo humildes no ouvir,
e sábios em admitir não saber. São aqueles que não cansam de estudar e repetem as máximas divinas para que estas não caiam no esquecimento. E assim reciclam-se pelo próprio mérito, descartando o sofrimento. Pergunta: há possibilidade de estabelecer um tempo médio de permanência de espíritos no astro intruso, entre o embarque e o desembarque? Ramatiz: a permanência de espíritos no astro intruso decorre das necessidades evolutivas de cada um que ali vive, não havendo um prazo exato, como condenações que ocorrem na Terra, impondo-se ao réu certo número de anos de aprisionamento. Mais uma vez recordo a flexibilidade que rege o bom senso dos desígnios divinos. O importante das provações não é a nota que o discípulo obteve com elas, tampouco o número de anos que as marcaram, mas o aprendizado obtido e reforçado no espírito. Aqueles que embarcarem no astro poderão, nas passagens seguintes por outros planetas, serem alocados nesses orbes, por já terem adquirido o conhecimento necessário sobre suas imperfeições, pedindo por socorro e novas chances em planetas mais evoluídos. Da mesma forma que outros espíritos são meramente transportados por esse ônibus do infortúnio, mas que se transforma com o tempo em cárcere da salvação, despertando mentes obscuras para seus estados reais de desespero e desamor. Quanto àqueles que embarcarem a partir da Terra, só retornarão ao planeta após nova passagem do astro intruso dentro da órbita programada, ou seja, 6.666 anos. Antes disso não será possível, dadas as condições terríveis que cercam seus espíritos. Poderão desembarcar antes em outros planetas, conforme a flexibilidade que mencionei, mas não na Terra. Pergunta: mesmo passando longe da órbita da Terra, será possível o transporte desses espíritos para o nosso planeta? Ramatiz: quando o astro intruso passa longe da órbita terrestre, ele tem a função de simples ônibus cósmico, trazendo de volta aqueles espíritos que já podem retornar, ou conduzindo aqueles que se apresentam como voluntários para o trabalho de assistência naquele orbe. Pergunta: o renascer no astro intruso representa simbolicamente o renascer de espíritos trevosos? Ramatiz: percebam o que ocorre nas encarnações e reencarnações vivenciadas na Terra. O renascer é a didática para que o espírito aprenda com as provações, e eleve-se pelo esquecimento que anima o perdão e incentiva a evolução. Apenas as provações não atingem seus propósitos quando aqueles que deveriam ser beneficiados entregam-se, pelo livre-arbítrio, à revolta contra a pertinência divina, e abraçar a antítese de Deus e colocar-se ao serviço das trevas, simbolicamente ao lado esquerdo de Jesus. O ingresso reencarnatório no astro intruso, assim, tem seu significado próprio. Por analogia, não corresponde ao renascer que capacita o processo evolutivo baseado no desenvolvimento da matéria, como ocorre na Terra, mas numa espécie de renascer cósmico, que conduz o espírito revoltado ao estado primaríssimo da matéria, dando ênfase ao etéreo. Ele passará a entender que sua principal referência não é mais aquele mundo físico arcaico, vibrante da obsolescência que o perturba, mas as imperfeições que traz no ser, e que precisam ser transmutadas. É como se um espírito velho morresse para o passado sem perder os ensinamentos recebidos, tornando-se novo pela percepção das faltas à medida que vive na matéria estacionada. Tal qual uma reencarnação cósmica, o que também significa dizer ser o astro intruso uma fonte renovatória para o despertar de princípios morais por meio do sofrimento. Pergunta: é possível um astro intruso destruir completamente a Terra? Ramatiz: para os homens que estão na Terra, a vida é um enorme risco calculado, sujeita a diversas intempéries, que se constituem, na verdade, como frutos das imperfeições dos próprios homens. E esse senso de heteronomia faz com que as leis que regulam o universo tornem-se desconhecidas, sendo vistas como sutis ameaças destrutivas ao planeta. Os homens vivem na Terra como contando com a sorte, frente às chuvas de meteoros e outros eventos espaciais. Por isso, nem pensam muito quanto à possibilidade do planeta ser atingido no curto prazo por choques de galáxias, explosões de estrelas, ou passagens de astros. A humanidade está mesmo longe de conhecer os fundamentos básicos do universo, bem como as leis que o regem,
inseridas na programação da espiritualidade construtora, conforme a orientação divina. Quanto ao astro intruso, deverá causar danos profundos no planeta, mas não o destruir, pois assim foi programado para a Terra. Sua ação, como já foi visto, provocará desastres naturais de consequências irreversíveis, quando maremotos farão os oceanos se apoderarem de áreas que hoje se constituem em solo seguro, erupções vulcânicas, além da eclosão de inúmeros ciclones e terremotos, acompanhados de fortes chuvas e inundações. Porém, não exatamente em todo o planeta, mas na maior parte dele. Pergunta: a absorção pelo astro intruso das entidades negativas se dará exatamente quando de sua passagem ao largo do planeta. Ramatiz: a ação destrutiva do astro ocorre à medida que ele se aproxima da Terra, lançando sobre ela seu magnetismo avassalador. Isso causa nesse período crescente fortalecimento das negatividades no planeta, com os desastres naturais e da maior violência entre os homens, em larga escala, como as guerras e os atentados terroristas, ou em aspecto localizado como as agressões e os assassinatos, até mesmo intrafamiliares, bem como o recrudescimento de atos vinculados aos excessos, como o uso de drogas, o paroxismo sexual atrelado a práticas desvinculadas de amor verdadeiro, a extrema corrupção, os processos obsessivos de toda a ordem e as fortes desconfianças recíprocas, reforçando ciúmes e inveja, acrescentando-se o aparecimento de epidemias de origens desconhecidas e a transmissão para os homens de vírus e de bactérias que antes atacavam apenas os animais. O auge dessas negatividades ocorre quando o astro estiver mais próximo do planeta. Porém, a atração dos seres que para ele migrarão se verifica em 3 etapas básicas. A primeira, na aproximação do astro, quando eles são alocados nas profundezas dos umbrais em torno da Terra, como imobilizados em solitários e em estado de torpor, aguardando a chegada do astro para serem levados. A segunda, no exato momento da passagem do astro, que conduzirá as entidades espirituais que estão desencarnando naquele momento, bem como as que se encontram meio à confusão que se estabelecerá nos planos espirituais inferiores. Finalmente, a terceira etapa vem logo após a passagem do astro, e se refere aos espíritos que desencarnarão em momentos posteriores aos cataclismos, por ainda terem por pouquíssimos dias ou horas certa função no planeta. Suas idas serão através de canal impulsor, que estimula a atração pela onda mental. É como se eles mesmos percebessem estar atrasados no embarque do astro e o perseguissem no desejo de se vincular à negatividade que lhe proporciona e que os atrai, sem que saibam o que estão realmente escolhendo, em processo que se assemelha a uma grande ratoeira denso-etérea. Pergunta: apenas os espíritos serão levados, ou também as cargas energéticas que os cercam? Ramatiz: espíritos que não cuidaram de transmutar suas imperfeições estão em tal situação negativa, que levam em suas constituições todo o aparato que construíram em suas passagens pela Terra, em verdadeiras bagagens que mais se aproximam de lixo etéreo, vibrando forte magnetismo caótico e sentimentos de dor e de angústia, bem como energias formadas de larvas, de miasmas, e de espectros diversos de animais peçonhentos, trabalhos de magia negra e outras raízes malignas que cultivaram. Incluem-se aí as vibrações de seus camarupas. Todo esse lixo kármico então é conduzido para o astro, ampliando lá o grande depósito de detritos cósmicos, que reforçará os estágios probatórios de todos que ali se encontram. Isso demonstra que os espíritos atraídos para o astro edificam suas próprias provações, vindo ao encontro da afirmativa de que não é Deus que os castiga, mas apenas os deixa conviver com as próprias obras, permitindo-lhes que as sintam no íntimo. Por essa razão, o astro intruso também é denominado de planeta higienizador, pois não só conduz os espíritos, mas também a sujeira etérea que fabricaram. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Pergunta: os espíritos desencarnados que continuarem em torno da Terra após a passagem do astro intruso serão conduzidos às colônias espaciais como, por exemplo, o nosso lar Madon? Ramatiz:
Inúmeros espíritos que continuarem em torno do planeta serão convidados a ser auxiliados nos centros hospitalares das colônias fraternas do espaço. Tudo vai depender do livre-arbítrio deles. Pela experiência que temos de outros cataclismos, tanto na Terra quanto em outros planetas, muitos recusarão ajuda, aturdidos pelos graves acontecimentos que os fizeram desencarnar. Desse modo, permanecerão na erraticidade em torno da Terra. Será um bardo confuso e sofrido. Mas isso não impedirá que os grupos de socorro continuem oferecendo-lhes o auxílio do qual tanto necessitarão. Pergunta: em relação à inclinação atual da Terra, como isso ocorreu? Deve-se à carga negativa que envolve Ramatiz, a forma e a substância da Terra em termos de estrutura física e de vida. Tiveram início com as fortes cargas magnéticas de Foat que deram partida aos contornos atuais, impregnados com a consistência mantenedora do prana e a dinâmica renovadora do Kundalini. O que consiste, na prática, na trilogia hindu de Brahma, Vishnu e Shiva, respectivamente estereótipos do Criador, do mantenedor e do renovador por meio da destruição transmutadora. E, no pretérito da Terra, as civilizações primitivas, inclusive as iniciáticas como a Atlante, à medida que evoluíam material e culturalmente, não proporcionavam a contrapartida do progresso espiritual, tornando-se passíveis de consistentes mudanças de rumo para que retomassem o caminho no sentido da evolução, exigindo simbolicamente a força do sopro de Shiva, o transmutador. Por outro lado, a cada passagem do astro intruso, em sua órbita de 6.666 anos, dependendo do grau evolutivo do planeta, a presença dele pode ser mais ou menos influente. Se a Terra se encontrasse em processo natural de acomodação energética, com os homens momentaneamente pouco ou não sintonizados com a vibração negativa do astro, apenas pequenos problemas geológicos poderiam ocorrer durante sua passagem, tendo em vista que o elo magnético, o plasma negativo, se torna mais tênue e enfraquecido, apesar do astro ser ainda destruidor devido à sua velocidade. Mas ao passo que as imperfeições afloram, gerando pesadas cargas negativas como as que se verificaram na Atlântida, por exemplo, a sintonia com a passagem do astro intruso assume aspectos demasiadamente fortes, produzindo um cordão magnético de elevada vibração na sua passagem, que movimenta o planeta, expurgando naturalmente culturas e espíritos atrasados por intermédio de substanciais inversões geomagnéticas, que alteram a inclinação da Terra. Situação que historicamente estabeleceu não apenas o desaparecimento da Atlântida, contaminada pelo mau uso do saber, mas também criando inúmeros mistérios aos olhos dos homens, como amostras de minas de sal nas montanhas, indícios de culturas semelhantes em continentes distantes, oásis em meio a desertos áridos, fósseis marinhos em áreas distantes do oceano, o lago Titicaca com suas águas levemente salgadas a quase 4.000 metros de altitude na América Latina, entre outros. Fatos que provam ter ocorrido importante modificação geográfica no planeta como um todo, a partir da desagregação de solos e de alterações em oceanos. Vamos denominar, então, a inclinação da Terra como fruto de uma ação de Shiva, a qual depende do grau de vibração que parte dos homens encarnados. Boas vibrações são mantidas, pela intensidade do prana imantador e conservador de Vishnu, sofrendo apenas pequenas alterações na correção de rumo, em procedimentos criativos individuais ou coletivos, a partir de um estereótipo de Shiva pacífico que transmuta para o progresso tranquilo. Porém, a existência de intensas vibrações negativas exige ação drástica pelo enfoque de Shiva furioso na simbologia indiana, pela transmutação kármica pelo fogo serpentino intenso do Kundalini. Incendiar a matéria para renovar o espírito, fazendo dos ensinamentos adquiridos até então a fênix dos que permanecem no planeta e não acompanham o astro. E essa nova mudança do eixo da Terra deve trazer à tona regiões submersas nos oceanos, mudando drasticamente o desenho do mapa geográfico do planeta, para a formação de civilizações mais evoluídas e voltadas para Deus. Sendo assim,
Todas as vezes que o planeta estiver carregado de vibrações negativas em larga escala, e isso sempre se verifica em ciclos em que houve pouco aprendizado, estará pesando e inclinando por ocasião da passagem do astro intruso. E a ação do astro intruso ocorrerá tantas vezes quanto for necessário para a construção de civilizações mais evoluídas e de maior aprendizado. Um sobrescrito. Pergunta: seria um procedimento nihilista? Ramatiz: não, porque não ocorre a destruição de tudo o que existe, que seria entendido como pleno de carência de significação. Para a construção do novo absoluto, é preciso deixar bem claro que o que é destruído, em parte, é a matéria, mantendo-se o espírito e todo o seu complexo de aprendizado adquirido. Apenas esse aprendizado deverá ser mais bem trabalhado em novas condições físicas, na Terra que terá novo eixo e novas moradas, ou no astro intruso com seus planos embrutecidos de fortes provações.